Vocês estão bem? Então deixa eu falar com vocês. Não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais da nossa igreja, não, nas redes sociais dos outros, ainda a gente não falou sobre isso. Está rolando uma convocação de uma assembleia solene que vai começar do dia 7 de maio ao dia 28. São 21 dias, chamado com o título de Jejum Isaías 62, certo? O jejum de Isaías 62 é justamente uma mobilização de intercessão e oração e jejum por Israel, pela conversão dos judeus, onde cerca de 100 milhões, acho que, de intercessores estão se levantando ao redor do mundo para orar pelo mundo judeu, pelo mundo árabe, e nós, como igreja, nós estamos envolvidos nisso. Para quem não sabe ainda o contexto de tudo isso, eu quero encorajar você a entrar no canal do YouTube da nossa igreja e procurar a mensagem que o Web pregou, Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ela vai dar um pano de fundo melhor para tudo aquilo que a gente acredita a respeito disso. Tem um pouco da história do Web nesse sentido. O Web, para quem não sabe, já foi missionário intercessor no IHOP, e essa mobilização vem diretamente do IHOP, do Mike Bickle e toda a turma lá. Então eu quero que nós, como igreja, tenhamos essa consciência que do dia 7 ao dia 28 de maio, nós estaremos engajados num jejum, juntamente com mais 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E nós cremos que Deus pode salvar, vai salvar muita gente a partir dessa mobilização, muitos judeus. E eu mandei o link lá no grupo da igreja, o site do IHOP, do jejum de Isaías 62. A gente não está no site do Brasil, a gente está no site da gringa. Eu vi. A gente vai colocar o link no nosso perfil. A gente vai alinhar isso, mas provavelmente a gente vai ter sala de oração os 21 dias. Os 21 dias. Então, do dia 7 de maio até o dia 28, nós vamos ter a sala aberta para oração e intercessão. Gente, oração, que nem o Web falou, oração não é coisa de irmãs do coque ou dos presbíteros da igreja. Todo aquele que é salvo por Jesus, todo aquele que foi convertido ao Senhor, precisa orar. E nós temos que dar graças a Deus que nós temos uma igreja que está se mobilizando para ter oração coletiva no nosso meio. E isso não é coisa de agenda da igreja, isso não é coisa de moda, de gringo, isso não tem nada a ver com isso, tem a ver com a realidade da identidade da igreja. A igreja é chamada de casa de oração por Jesus. E nós não queremos que isso seja um espaço de eventos, nós queremos que esse lugar seja impregnado com o coração dos santos. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem nisso? Sim. Vocês creem no poder da oração? Amém. Então, eu quero que vocês entendam que quarta-feira é uma oportunidade para vocês mostrarem que vocês creem nisso. Uma oportunidade para mostrar que vocês amam o lugar de oração, amam o Senhor. Amém? Amém. Bom, para de bater, né? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Vamos bater de outro jeito agora. Ai, meu Deus do céu, me dá graça, Senhor. Então vamos lá, gente. É o seguinte, João capítulo 14. Eu marquei. Hoje eu estou muito feliz que o Benjamin que vai pregar na salinha. Estou orgulhoso pra caramba. João capítulo 14. Esses dias, o que acontece? A gente foi para o nosso retiro. Quem estava no retiro? Vocês estão felizes? Gostaram do retiro, gente? Ano que vem tem mais, viu? Se você não foi esse ano, teve gente que não foi. Então se prepara para ano que vem você estar com a gente, tá? Talvez vai ter mais vaga, talvez não. Vai depender da sua agilidade. Porque esse ano foi certinho. E a gente no retiro, Deus falou muito a respeito de obediência. A Nath até pregou na semana passada, eu não estava aqui, mas assisti a pregação, fiz a lição de casa, né? Então assisti a pregação. E a Nath continuou falando sobre essa necessidade de nós estarmos no lugar de obediência ao Senhor. E acredito que o Senhor ainda está batendo na realidade de chamar a gente para a obediência. Não estava no script falar sobre obediência esse mês, né? E também foi muita cristocidência para o mês que vem a gente falar sobre Isaías, né? Então, está tudo indo muito bem. E eu acredito que o Senhor nos chamou para isso, para nós nos atentarmos à obediência. João capítulo 14, versículo 15 e o versículo 21 que a gente vai ler, diz assim:
Se me amardes e obedeceres aos meus mandamentos, é isso mesmo? Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. É o outro que fala, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Aí, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, existe uma chamada de Deus para a gente como igreja, e aí eu quero lembrar mais uma vez que, se você nos visita, se você é de outra comunidade, seja bem-vindo. Nós não queremos que você fique de pé, que você levante sua mão para a gente, te constranger, cantar a musiquinha. Não fica tranquilo, mas eu quero dizer que nesses dias a gente tem focado muito sobre a realidade daquilo que Deus está falando para a gente como fortalecimento de igreja local. E quando nós estamos falando sobre obediência, nós estamos falando de uma maneira global, no sentido de que a obediência é um princípio que todo crente precisa fazer, né? Mas eu creio que o Senhor está cutucando o nosso coração para uma estação onde nós precisamos aflorar a nossa obediência diante de Deus. Existe uma manifestação de graça da parte de Deus, por estar nos chamando à obediência, principalmente porque já é a terceira, ou, aliás, com retiro, eu acho que é a sexta palavra que nós ouvimos sobre obediência. Então, se Deus está falando, é porque Ele nos ama, né? E aí, a gente pode pensar assim, né? Por que Deus, então, Ele está insistindo tanto em falar sobre obediência com a gente? Eu fiz essa pergunta no pequeno grupo nessa última sexta-feira, e eu fiquei pensando sobre isso. A primeira coisa que vem à minha mente é porque talvez ainda a gente é desobediente. Mas eu queria listar outros motivos, além desse peso da desobediência, porque já começar a palavra falando que a gente é desobediente, isso não é legal, né? Então vamos deixar isso para o final, né? Então, existem algumas coisas que a gente precisa entender, que se Deus está batendo na mesma tecla daquilo que Ele está falando, a primeira coisa que pode estar acontecendo é que Deus não nos abandonou em nossa rebeldia. Então, para ficar mais bonito que a gente está desobediente, Deus não nos abandonou em nossa rebeldia. Deus, ele nos ama tanto que Ele está falando, obedeçam, obedeçam. Mas quando a gente fala sobre obediência, a Nath foi muito feliz no que ela falou na semana passada, sobre o sentido da palavra obediência no hebraico, que é a palavra shema, que significa... Quem estava no domingo aqui, gente? Me ajuda aí, vai. Qual que é o significado da palavra obediência? Ouvir. Você esqueceu, mano? Ouvir. A palavra ouvir. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem a palavra grega, que eu não lembro agora, mas o significado da palavra de obediência é nós termos zelo, ou sermos zelosos com aquilo que o Senhor está nos pedindo. Então, obediência, no duplo sentido literal da palavra, é que Deus está nos chamando a sermos zelosos e ouvir aquilo que Ele está falando para a gente. A segunda coisa que a gente pode pensar que um dos motivos que o Senhor está falando sobre obediência com a gente é porque Deus está comunicando a sua vontade. Deus quer que nós sejamos uma igreja de pessoas obedientes. Deus quer que nós venhamos nos comportar, nos mover em obediência, viver em obediência, tudo isso para a glória de Deus. E o terceiro motivo é justamente a ideia da recompensa que há na obediência. Há uma recompensa na obediência ao Senhor, e Ele quer que nós venhamos provar dessa recompensa e do seu amor e da sua manifestação, porque nós estamos obedecendo o Senhor. Então, como a gente leu no versículo 15, se nós amarmos o Senhor, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Amor e obediência nas Escrituras, quando a gente fala sobre obediência, a gente está muito pré-fixado na nossa mente que obediência é você pegar uma ordem e cumpri-la. É você pegar uma ordem, seja do seu líder, seja do seu pastor, seja do seu discipulador, seja até mesmo da Bíblia, e falar, vou fazer isso porque isso é obediência. Mas quando a gente vai para as Escrituras, e como a gente leu agora no versículo 15, obediência é sinônimo de amor. Amor e obediência são sinônimos para a ótica de Jesus. São sinônimos para a ótica de Deus. Não existe diferença de obediência e de amor para Deus. Se vocês me amam,
vocês me obedecem. É isso. Não existe amor se não houver obediência. O amor pelo Senhor não é medido pelas palavras que nós falamos ou cantamos, falando a respeito dos nossos sentimentos para Deus. Não é expresso através da ideia de você fazer um coração para Deus. Não é expresso pelo quanto que você chora no culto. A expressão de amor para o Senhor, a medida que nós usamos para medir amor pelo Senhor, consiste em quanto nós o obedecemos. A medida do amor por Deus é a obediência. E a medida de obediência é a medida de quanto nós o amamos. Então a gente fica nessa coisa assim, então eu obedeço, eu amo. Eu amo, eu estou obedecendo. Não existe uma diferença disso. Só que quando a gente fala sobre isso, a gente entra num dilema, que não é só o dilema meu e seu que está nessa sala. É o dilema do povo de Deus. Isaías 29, versículo 13, vai dizer assim, o Senhor diz, esse era o dilema justamente de Judá. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isso é o Senhor falando a respeito do seu povo em Isaías 29. Quando a gente vai, se você for ler Isaías capítulo 1, eu acho muito interessante. Isaías 1 é como se Deus estivesse desabafando com o profeta e falando a respeito da realidade do seu povo. E ele dizendo assim, eu estou cansado dos seus holocaustos. Eu estou cansado das suas ofertas. Eu estou cansado das suas assembleias solenes. Eu estou cansado de toda a sua movimentação, porque a sua movimentação é uma movimentação que faz muito barulho, tem muita estética, tem muita beleza, mas não tem coração. As regras que o Senhor está falando aqui para Isaías, que elas são ensinadas por homens, diz respeito a um comportamento artificial, a um comportamento performático. E até dei o nome de devoção performática, vamos dizer assim, se isso é possível. Onde a gente finge amar o Senhor, finge ser espiritual, nós fingimos ser de Deus, mas o nosso coração está perdido nas coisas desse mundo. O nosso coração está perdido com as nossas próprias satisfações. E todo o nosso tipo de afeição ou manifestação de amor por Deus, se é que nós podemos dizer que existe, mas esteticamente existe, ela é toda formada por segundas intenções. Seja no sentido de mostrar para Deus, Deus, eu te amo e levantei as mãos para te adorar, ou seja para nós mostrarmos para os homens que nós fazemos isso, que não é algo genuíno. A adoração é performática, o louvor é performático, tudo que nós fazemos nesse lugar de coração distante de Deus é vazio. É só para mostrar para nós mesmos que nós estamos cumprindo uma tabela espiritual, e não uma realidade de devoção ao Senhor. O povo de Jerusalém, eles tinham aprendido os segredos dos cultos que pareciam ser espirituais. E quando lemos, como eu falei, Isaías, Deus ele declara que está cansado dessa performance. Deus está cansado dessa realidade em que a gente finge ser worshipeiro, mas não o adora. Eu estava ouvindo essa semana um áudio do Marco Teles, meu amigo amado Timóteo, e ele fala uma coisa que é verdade. O worship, a adoração, no meio do gospel, ela foi banalizada, porque é um estilo musical, e não uma realidade de todo cristão. A gente canta músicas, a gente faz alguns tipos de coisas, a gente faz conferências, a gente faz movimentos, que muitas das vezes são só para nós nos sentirmos legais, porque nós tivemos uma agenda, um evento. E o Senhor está nos chamando à obediência. E muitas das vezes a obediência requer de nós parar tudo isso. O
O que Deus está incomodando o nosso coração nesses dias é: para com a palhaçada de fingir que você ama o Senhor. Para de fingir que você ama a Deus e comece a amá-lo. Pare de achar que você está fazendo algo que enaltece a Deus, e enalteça de verdade, cara. O que Jesus diz sobre amar e obedecer requer de nós uma postura ativa e intencional no que diz respeito à obediência. Não voltada para ser visto por homens, no sentido de que, olha, se o pastor me vê espiritual, eu vou ser líder. O Web falou sobre a realidade da escola do Cordeiro. Preciso parar de movimentar. Respira, calma. O Web falou sobre a realidade da escola do Cordeiro, sobre ser um pré-requisito justamente para ser líder, ou ser alguma coisa no ministério. Gente, eu não quero que vocês façam escola do Cordeiro para vocês serem vistos por mim. Eu quero que vocês vejam a Deus e Deus veja vocês estudando teologia. Esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos que vocês venham na próxima quarta, no nosso turno de oração, porque o Web chamou a gente na chincha hoje. Eu quero que você venha ver Deus, porque Deus está vendo você. Deus está olhando para nós. E essa realidade de intencionalidade na obediência, que visa não ser visto por homens, mas vista pelo Senhor, é recompensada também pelo Senhor. Só que essa obediência, ela não pode ser parcial. Na semana passada a Nath falou um pouco sobre isso, sobre essa realidade de, muitas das vezes, nós obedecermos na hora errada ou obedecermos em partes. Quantas das vezes a gente acha que a gente está enganando o Senhor? Mas eu estou fazendo o certo, do meu jeito, mas eu estou fazendo. A gente não engana a Deus, gente. A realidade é essa, a gente não consegue enganar a Deus, a gente está enganando a gente mesmo. Ou quando nós fazemos na hora errada o que é certo, ou quando a gente faz parcialmente certo. O Senhor nos chama para uma obediência integral, uma obediência radical. Eu lembro que nos anos 2000 a gente ouvia muito sobre essa questão, o Gregory McNutt, o David Keelan falava sobre isso, sobre nós termos uma geração de radicais para o Senhor. Eu acredito que o Senhor está soprando essa realidade, esse chamado para a gente como igreja, de que existe uma necessidade de nós pararmos com as performances que nós muitas das vezes criamos para nós mesmos. Isso não diz só a respeito de como você se comporta no culto de domingo. Isso diz como você se comporta como cristão na sua casa, com sua família, com seus pais, com seus filhos, com sua esposa, seu esposo. Porque é lá que Deus vê também, e lá é culto também. O que consiste amar a Deus? O que consiste a realidade de obediência? Por que nós precisamos obedecer? Como nós vamos obedecer? Já que tudo que nós estamos pensando que é obediência pode ser que seja uma fraude. O que é obediência? O que consiste amar a Deus? Quando a gente vai para o Shema judaico, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 9, vai dizer assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando Deus está falando isso para o povo de Israel, o Senhor é muito claro em dizer que existe uma maneira correta de amá-lo. Uma das coisas que a gente aprende nas Escrituras é que Deus não quer ser amado de qualquer jeito. Ou melhor, Deus Ele não quer ser amado do jeito que nós conseguimos amá-lo. Porque muitas das vezes a gente não ama Ele de qualquer jeito, mas nós amamos segundo as nossas possibilidades de amá-lo. Segundo as possibilidades e limites que nós temos. Eu vou até aqui, porque aqui é igual
Desculpa, mas eu tenho que falar, igual o gordo quando está começando a fazer exercício. Eu sei disso. O cara precisa fazer sessões de 20, ele faz 12. Não, estou começando, 12 tá bom. Cara, é 20, mano. 20 é 20, não é 12. Você tem que sair de lá arregaçado, é difícil, mas que o Senhor me ajude. Você está entendendo que muitas das vezes nós queremos dar esse mesmo migué no amor ao Senhor? Essa mesma malandragem no que diz respeito a obedecer ao Senhor? Ah, porque eu estou cansado. Não, porque o Senhor conhece os nossos corações. E Ele sabe que nós somos pecadores. O Senhor sabe que nós somos rápidos e ávidos em querer tentar enganá-lo. Mas o Senhor veio aqui nessa noite falar para você mais uma vez, não, eu quero que vocês me obedeçam, eu amo vocês, eu quero que vocês olhem para a rebeldia de vocês e exterminem ela do nosso meio. É muito importante, uma vez a gente estava, eu e a Tal, em 2014, o pessoal naquela época ainda brigava se podia cantar de saia ou de calça na igreja, né? E aí a gente foi numa conferência e o Gustavo Paiva, o pessoal falou, pode, não pode, pode, não pode. E o pessoal, o que importa é o coração e não as vestimentas. E aí eu lembro que o Gustavo Paiva estava nesse lugar, ele falou uma coisa que me marcou até hoje, ele falou assim, se Deus não se importasse com vestimentas, Ele não criaria vestimentas sacerdotais para os sacerdotes servi-lo. Se Deus não se importasse com a maneira que nós o amássemos, Ele não falaria, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Vocês estão felizes, gente? Vai ficar tudo bem. O Senhor, Ele se importa com a forma que o adoramos. O Senhor se importa com a forma que nós o amamos. Por isso que Ele define isso. E quando nós falamos sobre amar o Senhor com todo o coração, nós temos que entender que ali o Senhor está querendo dizer que nós devemos amar Ele com toda a coragem que nós temos, com todo o interior do nosso ser, com a consciência e a determinação de fazer o nosso amor conhecido pelo Senhor. Quando o Senhor fala que nós devemos amar Ele com toda a sua alma, porque alma e coração, o homem interior, é quase a mesma coisa. Como que se define isso? Né? Quando a gente fala sobre amar ao Senhor com toda a nossa alma, diz respeito às nossas emoções serem centralizadas na pessoa de Deus. Aí você fala, o que isso significa? É que todo o sentimento de felicidade, todo o sentimento de prazer, todo o sentimento de alegria, tudo aquilo que você sente, deve estar centralizado na pessoa de Deus. Até mesmo as nossas tristezas diante de Deus são formas de amá-lo. Até a forma como nós entregamos a nossa tristeza, as nossas fragilidades no coração do Senhor, diante do Senhor, isso é a forma de nós amá-lo. Diz respeito também à forma como nós temos desejo por Ele, fazendo com que os nossos desejos, eles sejam por Deus e por suas coisas. Ou seja, tudo que nós queremos, tudo que nós pensamos em ser, deve estar centralizado na pessoa de Deus. Amar o Senhor com toda a sua alma diz respeito a isso. E amar ao Senhor com toda a sua força diz respeito a extremos. E sabe, eu falo isso com muito medo, mas é uma realidade que o Senhor está nos chamando. Às vezes a gente fica tentando equilibrar a realidade da nossa vida, mas quando nós somos chamados ao Senhor, a amar o Senhor, e quando nós esbarramos em amar o Senhor, a balança tem que estar totalmente desequilibrada em amar o Senhor. Não existe uma forma de amar o Senhor e viver a nossa vida comum. Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos amá-lo. Com urgência. Deve haver um senso no nosso coração de urgência de amar o Senhor. Nós estamos falando de obediência há 3 domingos, há 3 semanas.
Se nós estamos falando de obediência há 3 semanas, é porque existe uma emergência em sermos obedientes ao Senhor. Existe uma emergência em nós nos despertarmos a amar o Senhor. Amar o Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa força, diz respeito a gente exceder em todas as coisas para o Senhor. É nós termos todos os nossos sentimentos, o nosso corpo, nossa mente, tudo que nós temos, deve ser excedido em amar a Deus. Existe uma abundância nesse sentido de amar o Senhor, que Ele espera de nós. E Ele nos capacita pelo Espírito Santo, morando em nós, fazendo com que nós amemos ao Senhor. Porque a realidade é que nós não produzimos amor por Deus de uma maneira natural. Nós não conseguimos, nós não temos a capacidade para isso. Nós precisamos de Deus para amar Deus. E Ele é tão misericordioso que Ele nos ama tanto, que Ele nos dá a Ele mesmo, para que nós possamos amá-lo. E essa realidade de que nós já temos o que é praticamente suficiente para amá-lo, que é a própria pessoa de Deus em nós, requer de nós uma abundância em nos relacionarmos, em nós nos submetermos, em nós nos mantermos com Ele. Existe um esforço, uma intensidade desequilibrada que o Senhor está nos chamando, e essa força, esse desequilíbrio deve ser em amá-lo, deve ser em nós perdermos tudo se necessário, por causa que nós o amamos. Não é perder tudo porque você deixou de pagar suas contas, você está devendo porque você é sem vergonha, mas é se for necessário que nós venhamos abrir mão de todas os nossos recursos, de todos os nossos status, de tudo aquilo que pode impressionar a nós mesmos e aos homens ao nosso redor, que nós venhamos fazer isso agora, porque Ele está nos chamando a amá-lo. Amar o Senhor é um chamado dEle para nós, servir ao Senhor é um chamado dEle para nós, mas é um amar e servir com totalidade do nosso ser, com tudo que nós temos e somos, e o que não somos, e o que nós não tivemos ainda. Se existe um plano seu e meu, que deve ser um plano que nós devemos alcançar, não é a casa própria, não é a felicidade de uma família, é amar o Senhor, amar a Deus. Existe uma realidade de um chamado de que nós precisamos amar a Ele, com intensidade de amor, e com devoção exclusiva. Com devoção exclusiva. E lembrando que amar o Senhor é obedecer. Se nós o amamos, nós estamos obedecendo o Senhor. E aí Jesus, em João 14, voltando para João 14, vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e o obedece, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado pelo meu Pai. E Jesus diz assim, para continuar, Ele vai dizer: e eu o amarei e me manifestarei a Ele. A obediência é a forma que Deus se sente amado. Se é que podemos dizer que existe uma maneira de fazer Deus se sentir amado, não é a gente compondo canções e dizendo como é grande o meu amor por você. Isso afaga os nossos corações. Dia das Mães, as mães amam ouvir isso. Mas a realidade de Deus não é sobre canções ou sobre lágrimas, é sobre obediência. E quando nós obedecemos, não somente com os nossos lábios, mas principalmente com o coração, o nosso coração obediente está clamando: o Senhor, mostra-se a nós. Mostre-se a nós. Se revele a nós. A realidade de que a obediência nos leva é a mesma realidade de Moisés no Monte Sinai pedindo: Senhor, mostra-me a sua glória. Mostra-me a sua face. Quando Moisés está pedindo aquilo, ele está pedindo porque ele está num lugar de obediência.
E quando nós obedecemos ao Senhor, o nosso coração, pode ser que a obediência está custando lágrimas e todo tipo de amargura no seu ser, mas a realidade é que essa amargura e tudo aquilo que você está sentindo por amar o Senhor, é um pedido a Deus: Senhor, se revele a mim. Senhor, se revele a mim, eu te amo. Mesmo que você não consiga falar isso, a sua obediência expressa essa realidade. Esse amor desperta não somente emoções e tudo que nós podemos sentir pelo Senhor, mas esse amor, ele desperta um outro amor que é correspondente ao amor de Deus Pai por nós, e ao amor do Filho. O Espírito que está fazendo com que nós amemos a Deus, faz com que nós sejamos amados pelo Pai e pelo Filho. E aí, sabe o que acontece? Ele se revela a nós, Ele se manifesta a nós. Muitas das conferências de avivamento que muitas pessoas fazem hoje, está faltando obediência. Porque não é sobre performance, não é sobre barulhos. Nós recentemente vimos Asbury acontecendo. Asbury aconteceu porque alguns jovens decidiram não sair dali e começaram a obedecer o Senhor. Nós queremos que essa cidade seja tocada pelo Senhor. Mas Deus não vai tocar essa cidade, Deus não vai se manifestar essa cidade se nosso coração não for obediente. Nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer escolas, nós podemos chamar qual o nome que você pode achar nesse tempo para trazer avivamento para essa cidade. Mas nós não queremos a visita de um homem qualquer, nós queremos a visita de Jesus. Nós queremos o Senhor tocando a gente, nós queremos ver Deus inundando essa cidade. Sabe, a realidade da grande comissão, Deus nos chamou, nos cutucou nesses últimos meses a respeito dessa realidade, de nós nos engajarmos no evangelismo e na missão. E nós, como igreja, precisamos lembrar que isso é obedecer ao Senhor. É do desejo de Deus ser conhecido nessa cidade. Precisa ser do nosso desejo fazê-lo conhecido. É do desejo de Deus que essa igreja seja fortalecida. Tem que ser do nosso desejo fazer com que essa igreja seja fortalecida. É do desejo de Deus que homens e mulheres continuem firmes no Senhor. Nós precisamos de alguma forma desejar isso também. A pergunta que fica para nós essa noite é: nós amamos a Deus? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15, conhecido como a restauração de Pedro. A gente sabe que Jesus já tinha ressuscitado. Pedro pega os discípulos e fala: vamos pescar. Eles foram para a pescaria, e aí eles pescam a noite inteira e não pegam nada, e aí de repente vem um cara lá na praia, lá do outro lado deles. Isso já aconteceu com a gente anteriormente. Aí Pedro e os discípulos jogam a rede para o outro lado, eles pegam peixes e eles... Aquele homem é o nosso Senhor ressurreto. E aí, eles comem com Jesus, e aí vem o seguinte diálogo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a lhe perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe
ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhes disse: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Então, essa passagem, existem pessoas, e eu não quero ficar me prendendo a isso, que se prendem à realidade de como Jesus perguntou, os termos do grego que Jesus pergunta para Pedro, e Pedro responde de maneira diferente, os tipos de amor, o amor filéu, o amor ágape, o agapau, enfim. Não quero focar nisso, porque eu acho que você já ouviu muita palavra sobre isso. Ou se não ouviu, um dia talvez o Senhor ensine a gente sobre isso melhor. Mas a intenção de Jesus a respeito disso, desse diálogo com Pedro, era justamente lembrar a Pedro que ele foi chamado para amar a Deus. A gente pode até se prender na realidade de que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Mas a questão aqui não era o tipo de amor somente, ou quantas vezes Jesus perguntou para, já que você me negou 3 vezes, você vai ter que pagar 3 vezes falando. Não era polichinelo que Jesus estava pedindo para Pedro. Não era penitência. Jesus estava lembrando Pedro. E checando no coração de Pedro, e fazendo com que Pedro mesmo checasse em seu coração, se ele realmente estava disposto a amar o Senhor, mais do que estes. E estes você pode englobar tanto os discípulos que estavam com Pedro, e Jesus ali naquela hora, como até mesmo a realidade da sua profissão, porque Pedro volta à pescaria depois que Jesus morre. Jesus está questionando justamente: Pedro, você me ama mais do que ser um pescador de sucesso? Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos que não me negaram? Esse amor, ele não era manifestado no quanto Pedro dizia que amava o Senhor, porque Pedro já tinha dito várias vezes que nunca abandonaria o Senhor. Pedro foi o cara que teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Dentro dos 12 discípulos, Pedro, ele era um cara extremamente alvoroçado, amante de Deus, apaixonado, cheio de se mostrar no sentido de ávido, de explosivo. Jesus já sabia como Pedro era, assim como ele sabe quem nós somos aqui nessa sala. Meu chamado nessa noite não é para você, levanta mais a mão no culto, vem mais na igreja. Não é sobre isso. O Senhor está chamando a gente a fazer um cheque no nosso coração. Nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Nós estamos dispostos a permanecer em obediência ao chamado do Senhor de cuidar dos cordeirinhos, de apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas de Deus. Porque Jesus, ele está falando sobre a sua igreja ali. Pedro, você me ama. Se você me ama, cuida da minha igreja, porque você está cuidando também daquilo que é meu. Quando Cristo fala com Pedro, ele diz para apacentar e pastorear, que parece que são palavras bem similares, mas elas englobam justamente a missão de Pedro para com a igreja de Cristo, que era justamente alimentar, estimar e servir a igreja de Cristo, mesmo que talvez Cristo não estivesse visivelmente com ele. Pedro, você me ama, mesmo que talvez você não me veja mais, mas você olhar para o seu irmão, você está me vendo. Você cuidar da igreja de Cristo é cuidar de mim. Pedro, ele estava estava sendo lembrado da sua vocação primária.
E que a sua vocação primária não era a sua satisfação pessoal. Não era ser o dono da maior peixaria da Galileia. Não era ser o grande pescador. Pedro estava sendo chamado para relembrar da sua única vocação: obedecer e permanecer no chamado que Cristo deu a ele. Cristo nos chamou. O Evangelho é essa realidade de que Deus nos chamou, não para sermos boas pessoas, bons cidadãos, mas para sermos filhos de Deus, para sermos seus amigos, para nós termos comunhão com Ele, assim como Ele tem comunhão conosco, para nós sermos encharcados pela manifestação do amor de Deus Pai e de Deus Filho sobre nós, porque nós o obedecemos. Cristo não vem para tirar a satisfação com Pedro, porque Pedro negou ele 3 vezes. A graça de Jesus é linda, porque Jesus podia chegar boladão, fazer o peixe e falar: mano, na hora que você podia falar de mim, na hora que você devia falar tudo que você falou, você não falou. Não, Jesus falou: Pedro, você me ama. Talvez nessa noite você possa estar se sentindo atacado por essa realidade da pergunta de Jesus para nós: vocês me amam? Porque isso é muito pior do que a lista que Jesus podia apresentar. Olha, você não está vindo no culto, você falou palavrão, você viu pornografia, você mentiu, Jesus está perguntando para nós nessa noite: você me ama? Cristo vem para lembrar Pedro que era necessário obedecer. Cristo vem para Pedro para lembrar ele da realidade do seu chamado. E mais do que o ímpeto de Pedro, o Senhor requer de nós obediência. Mais do que grandes gritos de glória a Deus, e eu gosto de gritos de glória a Deus, e vocês sabem disso. Mais do que isso, o Senhor quer de nós, de mim, obediência. O Senhor nos chama a permanecer. O Senhor quer obediência, mesmo que obediência seja fora de tempo, fora de moda. O Senhor requer de nós obediência e permanência no chamado, mesmo fora de circunstâncias favoráveis. Porque, veja bem, para Pedro, a carreira de apóstolo tinha acabado ali quando ele negou Jesus, velho. Existia um sentimento de frustração no coração de Pedro. E o Senhor não liga para as suas frustrações no sentido de que Ele não é empático, mas Ele não se importa com as desculpas que você pode dar para Ele nessa noite, no sentido de: eu não vou mais servir ao Senhor. O Senhor não quer saber da sua lista de incapacidades. O Senhor não quer saber o quanto você não está apto. O Senhor pergunta: você me ama? E sabe o que é muito engraçado? É quando as coisas não são favoráveis, é quando as decepções chegam até nós, sejam porque nós estamos vivendo em pecado, ou porque nós nos decepcionamos com as coisas, que deu tudo errado. Porque existia também esse sentimento: Jesus morreu, cara. E agora, o que vai ser de nós? Existia todo esse coração pesaroso a respeito do que seria a nossa realidade. Quando as decepções, os horrores da vida chegam a gente e batem a nossa porta, é nesse momento que o nosso coração deve permanecer em obedecer. Eu não quero que você... não é um apelo emocional, não é um apelo de líder, pastor de igreja para você ser ativo. Mas a maioria das vezes, as primeiras coisas que nós anulamos na nossa vida, seja por crise financeira, seja por crise de tempo, seja por qualquer outra coisa, são as coisas do Senhor, são as coisas da igreja. As coisas apertaram financeiramente, nós damos metade do dízimo. A semana está difícil, nós trabalhamos mais, mas nós não conseguimos ir à igreja, mas nós estamos trabalhando. Domingo eu estou lá.
essa parcialidade do nosso coração, cara, isso não é de Deus. E o Senhor está aqui nessa noite, não para apontar os nossos erros, mas nos chamar, me ame. Porque mancada, gente, vocês podem listar um monte de mim, eu posso listar um monte de vocês, e a gente vai ficar aqui, não vai adiantar em nada. A pergunta que se cala é: nós amamos a Deus? Nós queremos amar o Senhor? Ao ponto de que, quando Jesus fala no versículo 18, até o versículo 19, Jesus começa a falar para Pedro: bem-aventurado, em verdade vos digo que você, quando você era moço, você fazia tudo o que você queria, mas vai chegar um tempo em que você vai estender a mão e você vai ser morto. E aí João está falando justamente do tipo de morte que Pedro teria, e uma morte, o versículo 19 diz assim, que uma morte que glorificaria a Deus. Como morte glorifica a Deus, gente? Jesus está falando: Pedro, hoje você tem dificuldades em talvez manter os seus compromissos. Pedro, hoje você tem dificuldades em cumprir com sua palavra. Pedro, hoje você tem dificuldade em me amar. Mas permaneça. Permaneça em obediência. Porque vai chegar um dia em que essa obediência não vai ser mais tão custosa. Porque não vai ser mais você que vive. É Cristo. Porque não vai ser mais você que vai desejar as coisas que você vai desejar são as coisas de Cristo, as excelências de Cristo, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Mas permaneça, Pedro, permaneça em Magodei. Nós demos mancada, gente, acho que é a segunda ou terceira vez que a gente ouve sobre parábola dos talentos. A Retira foi a última vez agora, mas a gente ouviu do João Eudes e ouviu de mais uma pessoa. Alguma coisa Deus está querendo falar para nós. Não é possível. O Senhor está nos chamando a obedecê-lo. Não importa se você não vem à igreja há um ano. Não importa se você não veio nos últimos turnos. Não importa se você não fez as provas da escola. Não importa se você veio para o culto e 5 minutos antes de entrar na igreja você pecou. O Senhor está perguntando: você me ama? Obedeça os meus mandamentos. Me obedeça. Permanece em obediência. Cuide daquilo que eu te chamei. Ser amigo de Deus. Deus está aqui, gente. Deus está nos chamando a obedecê-lo. E sabe, a recompensa da obediência não é uma estrelinha. Eu falei sobre isso no retiro. A gente não está na escola de obediência, em que você ganha olha, parabéns. Não é sobre o quanto nós somos obedientes, mas essa obediência gera para nós manifestação da glória de Deus. Essa obediência gera para nós peso de glória. Essa obediência gera para nós peso da presença de Deus. Nós falamos que nós queremos que a nuvem de Deus se mova para esse lugar, nós pedimos porque nós desejamos Deus, mas nós precisamos ter a consciência de que Deus é santo. E Deus não habita em lugar de impurezas. Deus não se alegra no meio do arraial do povo rebelde, pelo contrário, no meio onde há rebelião, Deus manda juízo. E se Deus está falando sobre obediência para nós, é porque Ele, mais uma vez, não nos abandonou em rebeldia. Ele não quer que nós venhamos permanecer nesse lugar. Que lugar é esse? O lugar da letargia espiritual, o lugar da performance, o lugar em que a gente faz as coisas para os nossos pastores e para os nossos líderes e liderados verem, o lugar em que a gente faz as coisas para as pessoas verem que nós somos crentes, mas a realidade é que o Senhor nos chama para sermos vistos somente por Ele. Sabe, sala de oração é legal por causa disso, você está orando, mas ninguém está vendo você orar, velho. Você está cantando, os músicos que fazem sala de oração,
é tão desanimador, no sentido performático, porque você não tem ninguém correspondendo ao seu solo, não tem ninguém correspondendo à sua habilidade musical, mas você tem o Senhor te vendo. O seu devocional, ele pode ser belo para o Instagram, mas ele pode ser um caco para o Senhor. Ou ele pode ser uma beleza quando nós estamos ali. Independente se você sente, independente se você viu algo, se você sentiu algo. A realidade do cristão é que ele foi chamado para estar na presença de Deus, assim como Adão esteve. Em que Adão vivia diante da presença de Deus. Adão não ia para a virada do dia para ver Deus, para apresentar um show aos bichos do jardim do Éden. Ele se apresentava de Deus, e isso bastava. É esse sentimento que precisa ser resgatado nos nossos corações. E isso tudo foi afetado pelo pecado. O pecado faz com que os nossos corações busquem uma satisfação, uma visibilidade, um sentimento de estou fazendo uma coisa legal, que não é uma sensação de realidade. É só um sentimento que amanhã você vai procurar de novo. E depois você vai procurar de novo. E depois você vai procurar de novo. Mas o Senhor nos chama para só nos apresentarmos diante dEle. Porque a sua presença nos basta. Sabe, quando as Escrituras dizem que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom, isso é uma realidade para nós nessa noite. Nós podemos provar da bondade de Deus, porque Ele não nos abandonou em desobediência. Ele não deixou de falar conosco. Ele não deixou que nós fizéssemos mais uma conferência, mais um retiro, mais um culto, sem a sua palavra falando conosco. É sobre isso. Nós não somos uma igreja de muitos eventos. Mas o que nós temos é suficiente para nós termos consciência de que nós precisamos estar engajados, porque Ele está vendo. Nós não somos uma igreja de multidões. Nós podemos ser a menor igreja da cidade, gente. Contanto que os olhos do Senhor estejam para esse lugar. Contanto que os olhos do Senhor, não pela estrutura física, mas porque existe dentro do nosso coração amor. Existe no nosso coração disposição em obedecê-lo. Mesmo que isso custe que nunca nós venhamos crescer, mesmo que isso custe que nossos nomes não serão conhecidos, mesmo que isso custe que talvez você vai ter que abrir mão de eventos familiares, eventos corporativos, empregos, empresas, riscos e ganhos, satisfações. Família, projeto de Deus. O projeto de Deus é amá-lo. O projeto de Deus é que nós viemos amá-lo. Às vezes o que nós estamos vivendo é fruto da nossa idolatria, é fruto da nossa rebeldia diante de Deus. E nessa noite o Senhor está nos chamando à obediência. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e nós vamos nos manifestar a Ele. Eu quero provar de dias de manifestação da presença de Deus como igreja. Mas eu sei que isso custa tudo de mim. E eu quero que você entenda, isso custa tudo de nós. Isso custa tudo de você. E o Senhor nos pergunta nessa noite: vocês me amam? Vocês me amam? Fique de pé no seu lugar.
Talvez essa noite não vai ser uma noite de grandes emoções, alegrias e me desculpa por isso. Ou não me desculpe não. Talvez o Senhor está nos chamando a nós nos arrependermos nessa noite. A nós derramarmos as nossas lágrimas, os nossos corações diante dEle. O Senhor quer que o nosso coração só tenha espaço para Ele. O Senhor quer que o nosso coração seja totalmente dedicado a Ele. O Senhor quer que a devoção não seja parcial. Que você não saia daqui com esse sentimento, obrigação espiritual concluída porque acabou o culto. Deus está querendo acabar com isso no nosso coração. Deus quer acabar com esse sentimento de morbidade, esse sentimento de mornidão, de eu fui servido por um bom culto. Ele está nos chamando para nós darmos um culto que é devido a Ele. O Senhor está chamando a gente a obedecê-lo, porque obedecer é amar ao Senhor. Então eu queria que você nessa noite seja intencional, exagerado, porque amar ao Senhor com as nossas forças é ser exagerado, e entregar o seu coração a Ele nessa noite. Não se importe se a pessoa do seu lado não vai entender, não se importe se talvez o carpete vai ficar sujo com seu ranho, não se importe com a sua visibilidade agora, porque quem está te vendo é o Senhor, e não eu, e não o pastor, e não o seu amigo, o seu irmão. Quem está te vendo é o Senhor, porque Ele te viu desde antes da fundação do mundo. Ele mesmo te viu antes de que você estivesse dentro do ventre da sua mãe, e Ele está te vendo agora. E você e eu, nós não podemos enganar a Deus. Eu e você, nós não vamos forçar um ambiente emocional para Deus se compadecer da gente. Ele mesmo é suficiente para que o nosso coração seja corrigido. Ele, somente Ele é suficiente para que as nossas emoções se voltem para Ele, porque Ele é belo, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito. Não é sobre as palavras belas que nós podemos dar a Deus, é sobre o quanto Ele já é belo e perfeito. E Ele está aqui para se revelar para nós nessa sala, nessa noite. Pai, nós pedimos nessa noite Espírito que faz com que nós sejamos arrependidos diante da Sua presença. Espírito de súplica, Espírito de quebrantamento caia sobre essa sala. Nós pedimos, Senhor, chacoalhe o nosso coração duro nessa noite, Senhor. Chacoalhe o nosso coração performático, ao nosso jeito de viver para Deus inútil. Nós queremos que o Senhor remova isso de nós nessa noite, Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor, desequilibradamente, Deus. Nós queremos ser aqueles que são radicais, mais do que qualquer tipo de gente muçulmana, mais do que fanáticos. Nós queremos Te amar, Senhor. Nós queremos amar o Senhor como Maria de Betânia, que derramou tudo para o Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor, ao ponto de que o nosso próprio coração vai pedir: mostra a Sua glória para nós. Se revela a nós nessa noite, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, faça com que a nossa rebelião seja sucumbida pelo Seu fogo nessa noite. Envia fogo de Deus nos nossos corações e sucumbe toda a rebelião que há em nós, Senhor. Toda a parcialidade dos nossos corações, Senhor. Nós não queremos, Senhor, dar 10% da nossa semana. Nós queremos dar tudo que nós temos, Senhor. Eu quero ter uma vida que viva para a Sua glória, Deus. E eu sei que isso não é porque eu quero, mas é porque o Senhor sempre quis isso de mim, Deus. O Senhor sempre quis que nós vivêssemos para a Sua glória, e que nós fôssemos objeto do Seu deleite, e que nós nos deleitássemos no Senhor.
Nós pedimos, faça com que os prazeres do nosso coração sejam supridos pela sua presença, sejam supridos pelo seu toque, Senhor. Pai, visita-nos nessa noite, toca-nos nessa noite, toca-nos com a sua mão poderosa, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor.